A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 45. Já alegre teu coração, porque tem milagre chegando. E Deus fala o seguinte na palavra. Assim, pois, diz Yahvé ao seu ungido, a Ciro cuja mão direita eu controlo com firmeza para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Eu mesmo irei diante de ti e aplanarei todo lugar acidentado. Arrombarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, aquele que chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Irmãos, Deus me deu esse versículo aqui, foi o primeiro versículo que Deus me deu. Foi esse versículo, nesse capítulo 45 de Isaías, e tem muitas coisas nesse versículo ainda que Deus não cumpriu na minha história. Então, às vezes Deus lança promessas para a nossa vida, às vezes Ele te dá um versículo, dentro desse versículo tem tanto mistério que passa anos da sua vida e aquele versículo ele não é fechado, ele não é concluído. Então tem muitas coisas aqui dentro desse versículo que na minha vida ainda não se cumpriu. Mas Deus manda dizer para você que quando ele fala em portas de bronze, ele está falando da proteção, que a porta de bronze, o bronze era um ferro considerado sagrado, um ferro nobre. Então quando fala em porta de bronze, Deus fala aqui na palavra o cumprimento de promessa. Aquilo que está protegendo a tua promessa, Deus agora vai quebrar essas portas de bronze. E quando Deus abre, ninguém fecha. Então, tudo aquilo que Deus resolve abrir, resolve nos entregar, resolve fazer, com que haja uma abertura, um acesso, ninguém consegue brecar, travar, fechar. Não tem como. Então, Deus começa a aplainar os caminhos para que a gente possa tomar posse daquilo que é nosso. Mas Deus mandou entrar num assunto bem interessante, que é o seguinte. Você tem questionado com Deus diante de alguns ciclos que você tem vivido, que você tem falado para o Senhor é sempre o mesmo ciclo. E tem pessoas que vêm muitas vezes com o dedo para apontar. Então, um dos comentários populares que mais acontece é falar que você tem o dedo podre. Quem é que já escutou isso aqui? É com você mesmo que Deus vai falar. Então já falaram para você, não adianta que a sua vida não muda, é sempre o mesmo ciclo, porque você tem o dedo podre. Então, diante das tuas escolhas, você vai viver sempre os mesmos ciclos. Então, nós precisamos entender que existe a maldição familiar, da parentela, de outras gerações, que são as castas de demônio, que vêm seguindo de geração em geração, e dentro de algumas gerações, eles escolhem um ou dois para viver os mesmos ciclos viciosos. Então, são demônios que têm prazer em torturar as famílias, fazendo com que haja essas maldições familiares, que vai vindo de gerações em gerações. Mas Deus fala que até a quarta geração, quando ele quebra esses processos de maldição, ele protege, ele faz com que vivam histórias diferentes. Você pode até ter vindo de 4 gerações para trás, vivendo esse ciclo vicioso. Os demônios estão aí pairando. Então, nasce sempre pessoas em todas as gerações com o mesmo problema. Então, eu vou dar um exemplo para você. Na primeira geração, eles conseguiram lá, alguém abriu o portal, os demônios vieram e a pessoa se tornou viciada em drogas. Aí teve a primeira geração, teve um viciado. Na segunda geração surgiu um outro viciado. Na terceira geração, um outro viciado. E as pessoas que ficam vendo isso, começam a olhar a vida da gente, às vezes até conhecem a história familiar da gente, começam a falar que a gente tem o dedo podre. Começam a falar que nós não temos sorte. Deus muda a nossa sorte, ele fala lá no livro de Jó. Então as pessoas podem vir e falar para você, olha, você não tem sorte no amor, você não tem sorte na sua vida financeira, você não tem sorte na sua saúde, você nasceu sem sorte. Tudo bem, só que eu sirvo um Deus vivo que muda a nossa sorte. Então se para os olhos dos outros existe a sorte, Deus tem capacidade de chegar e de mudar. Ele tem capacidade de chegar e de planar a nossa estrada para a gente passar. Ele tem capacidade de chegar e de fazer com que todas as nossas promessas que estão retidas ou protegidas pelas portas de bronze, que venham ser rompidas e que cheguem nas nossas mãos. Deus tem capacidade para fazer isso.
Mas teve gerações passadas, talvez, que não teve a sorte, a oportunidade de conhecer o Deus que você serve hoje. E às vezes não orou o suficiente. Ou talvez Deus tenha deixado chegar até você, porque a quebra da maldição seria quebrada através da sua vida, que isso acontece muito. Que é o que vai acontecer agora. Então você vai alegrar o teu coração a partir de agora e não se preocupar com os dedos apontados, porque é muito fácil você chegar para outro e falar assim, você tem um dedo podre, mas não conhece o plano espiritual, não conhece as gerações que passaram, não conhece a sua história, não sabe do seu histórico, não sabe o que você viveu, o que fizeram na sua vida. E não é que você é a vítima, o vilão da história. Você viveu uma sequência de torturas espirituais que você até então não entendia. Você foi vítima, sim, de algumas situações. Mas você também não viveu como vítima. Você sabe que você tem um Deus vivo. Que a pessoa que se vitimiza muito, ela fica estagnada no meio do caminho. Então ela se faz de coitada. Então ela está sempre vivendo arrastada. E nós não podemos viver arrastados desse jeito. Nós temos que buscar solução e não perder a esperança de que a nossa vida vai mudar. Nós temos um exemplo muito grande na Bíblia, que é a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela poderia ter estagnado diante daquele fluxo de sangue, que era uma maldição que estava sobre ela. Ela estava ali tendo uma hemorragia diária. E ela fala, não tem jeito para mim, porque ela gastou todo o dinheiro que ela tinha em médicos, em tratamentos na época, e ela não conseguiu resolver. E ninguém conseguiu resolver nada. Quando ela ouve falar da possibilidade de uma mudança, de uma cura através de Jesus, ela não perdeu a esperança dela. Ela não ficou estagnada. Ela poderia se fazer de vítima? Poderia. Ela poderia se colocar numa posição de coitada? Poderia, porque a sociedade mesmo não queria ela presente. Ela era discriminada. Era uma mulher que as pessoas olhavam para ela, vendo nela uma maldição. E tem gente que olha para você nessa condição. Como se você fosse o amaldiçoado e amaldiçoada. Na vida dele ali, aquilo ali não anda. Ele é amaldiçoado nessa área, nessa área, nessa área. E começa até a falar que a gente tem pecados ocultos, né? Começam a falar isso. Geralmente quem faz a maldade tem o hábito muitas vezes de criar histórias sobre você. Porque fez a maldade, precisa se passar por santo e começa a lançar palavras amaldiçoadas e começa a vender você para as pessoas como se você fosse o ruim e a ruim da história. Mas o melhor de tudo quando a gente tem vida com Deus é que nós temos um Deus que é vivo. Nós temos um Deus que luta pela verdade, Ele é a verdade, Ele é dono do tempo, Ele muda as estações, Ele faz o que Ele quiser. Ele é a esperança de um mundo melhor, a esperança de que algo melhor vai acontecer na nossa vida. A nossa esperança não morre, a esperança de quem está no mundo morre. O pessoal não fala no ditado popular, vamos ver se eu acerto que eu erro todas, que a esperança é a última que morre, não é assim que falam? Então, a do mundo morre. A esperança deles é a última que morre. A nossa não, a nossa é eterna, a nossa vive constante. É uma vida que flui. Porque Jesus, Ele é a nossa esperança e Ele não morre, Ele é eterno. Então nós não podemos, sabe, guardar essas palavras, esses apontamentos para nós como se nós fôssemos amaldiçoados. Porque Deus manda explicar para você o seguinte, é muito fácil pessoas entrarem na sua vida e te ludibriar, passar a perna em você, porque você age dentro da honestidade. É muito mais fácil você enrolar e enganar alguém que é honesto do que uma pessoa que não é. Uma pessoa que não é honesta, quando ela encontra uma pessoa que também não é honesta, tem um medir de força muito grande. São duas pessoas na mesma vibração energética. Então elas estão sempre pensando na maldade. Elas estão sempre maquinando prejudicar o outro ou levar vantagem sobre o outro. Então é um medir de força ali, é como se fosse um cabo de guerra, que ficam ali medindo força o tempo todo. Quando nós vivemos na honestidade, nós não carregamos essa maldade no nosso coração, nós não temos tempo para isso. Então a nossa cabeça não fica ligada em fazer maldade para os outros, aproveitar dos outros. Nós temos uma cruz para carregar. Nós temos uma gratidão ao Senhor. Então nós vivemos bênçãos e milagres todo santo dia. Uma pessoa que está muito centrada e bem fixa na vida espiritual, ela vê Deus em tudo. Então ela contempla o existir de Deus em tudo que ela faz. Ela pode estar cansada, arrastada, tem dia que não consegue nem sair da cama, mas ela sabe que Deus existe. Ela sabe que a força dela para manter ela em pé é o Deus que ela serve. Então a gente vive todas essas condições, essas maravilhas do dia a dia, que vai nos dando força e nos impulsiona para frente. Então nós não temos tempo para ficar pensando em maldade, a gente pensa em ser bênção na vida do outro. Nós temos uma cabeça diferente.
O nosso sentido de vida é diferente, a nossa estrada é diferente. E aí, quando acontecem essas coisas na nossa vida, que o ciclo não muda, até Deus chegar e fazer essa mudança, e quem está contemplando a nossa história começa a nos julgar, apontando o dedo. Olha, ali é um território de maldição, a vida daquela mulher ali não muda, daquele homem não muda. O cenário é sempre o mesmo. E assim eles vão nos maltratando. E dependendo de quem vem essa informação, de quem vem esse dedo apontado, isso entra como uma flecha no nosso peito. Isso traz mágoa para nós. Mas nós temos que nos amadurecer também com relação a isso, irmãos, porque o demônio usa a boca de quem dá legalidade. Se eu for me ofender com todas as pedradas que eu levo, eu não faço a obra, eu não saio do lugar. Então nós temos que aprender a deixar entrar num ouvido e sair no outro. Você não pode subir isso pro seu coração, que é a sua cabeça, que é a sua mente. Você não pode deixar contaminar o seu coração com essas palavras. Você tem que entrar no ouvido e sair no outro. Então, nós precisamos entender que Deus tem capacidade de chegar e de mudar a nossa sorte, como Ele mudou a sorte de Jó. E Ele faz isso. Ele faz isso. São os demônios tentando mudar a nossa sorte, e Deus não tem sorte só pra gente, Deus tem um destino. E o destino de Deus é uma luz. O destino de Deus é um destino onde nós vamos viver várias situações difíceis, onde nós vamos passar por várias situações complicadas, onde nós vamos chorar muito, como Jesus chorou, mas no final nós vamos ter vitória. No final Ele vai dar um jeito de nos dar a vitória. Porque aonde a nossa mão não alcança, a dele vai. Aonde nossos pés não podem pisar, o dele pisa por nós. Aonde nossos ouvidos não conseguem escutar, ele escuta por nós. Aonde nós não conseguimos ver, ele vê. Então ele está sempre cuidando da gente nos mínimos detalhes. Ele está sempre estando com a gente em tudo aquilo que a gente vai fazer. Nos acompanhando e nos guiando. Uma pessoa que não tem Deus, ela vive quebrando a cabeça. Ela vive batendo a cabeça em muros, em portas erradas, forçando trincas aonde não são para elas. Muitas vezes até arrombando portas, porque quer viver uma situação que não foi feita para ela. Ela quer se encaixar num lugar aonde ela não foi projetada para estar ali. Mas nós não vivemos desse jeito. Por isso que esperar muitas vezes é árduo, porque esperar não é fácil. Esperar é difícil, mas esperar não é uma tortura também. Porque se você tiver sabedoria dentro do esperar em Deus, você vive coisas maravilhosas com Deus no momento em que você está esperando. O que você não pode é se colocar como vítima, o que você não pode é ficar estagnado diante do problema, o que você não pode é achar que a sua vida estagnou ali. E que não há mais esperança para você. Se aquela mulher do fluxo de sangue tivesse estagnado diante do problema dela, ela teria morrido. Ela não teria sido curada. Mas ela acreditou que Jesus tinha capacidade para curar. Ela criou esperança de mais uma possibilidade, de que ele pudesse mudar a sorte dela. Jó também, inúmeras vezes, diante de toda a provação que ele passou, Deus mudou a sorte dele. Os demônios vieram, tiraram tudo que ele tinha. Tiraram todas as sortes que ele tinha ali, tudo que ele tinha conquistado. Arrancaram tudo. Mas ele tinha a esperança de que Deus mudaria a sorte dele. Aonde os demônios se andaram, onde os demônios vieram, dilaceraram, arrancaram, mudaram, Deus tinha capacidade de chegar e de fazer tudo novo. Que é isso que Deus vai fazer na sua vida agora. Todas as portas de bronze, que eram as proteções que estavam existindo diante das tuas promessas, estão sendo rompidas para que você venha receber todas elas. Você vai receber todas as promessas de Deus agora. Deus tem uma mudança radical do seu cenário. Como mudou a mulher do fluxo de sangue. Foi radical, irmãos. Parou o fluxo, a vida da mulher mudou. Aonde não tinha saúde, ela tinha saúde. Aonde ela era rejeitada, não podiam rejeitar mais, ela era curada. Virou um fenômeno naquele lugar. A mulher passou 12 anos daquele jeito, de repente encontra Jesus. Acredita que a esperança dela, a cura dela está em Cristo? Jesus cura aquela mulher, virou um fenômeno, era um milagre andante. Naquela época, todos os médicos que cuidavam dela não conseguiam achar a solução para aquele problema. E ela, só de acreditar que ele podia, ela já estava curada, porque a fé, ela move montanhas. Jó, a mesma coisa. Chegou a um ponto que o homem tinha tanto, que na mesma proporção foi tirado tudo, ele ficou sem nada, sem saúde, sem nada,
perdeu os 10 filhos para a morte, de repente Deus mudou a sorte dele. Porque os demônios acham que nós temos sorte. E aonde tem sorte tem azar. Então eles entram e pegam aquilo que aos olhos dele é sorte, que seria as nossas bênçãos, aquilo que é nosso por direito, aquilo que é propriedade nossa, e eles trazem azar diante daquela situação. Então você tem um casamento abençoado, vou pegar na sorte dela. A sorte dela o que é? O casamento que é abençoado. Vou arrancar o marido, vou arrancar a esposa. E traz um azar tremendo, uma maldição para o seu cenário. Só que Deus vem e muda a nossa sorte. Ele vem e troca, porque a maldição ele transforma em bênção. E aquilo que é nosso, que faz parte do nosso cenário, tem que ser devolvido. Só que muitas vezes tem coisas que são arrancadas de nós que Deus não devolve do mesmo jeito. Deus não devolve a mesma coisa para nós. Tem coisas que Deus vai fazer devolução no seu cenário agora que não será a mesma coisa que você tinha lá atrás, será muito melhor. Tem coisas que os irmãos agora vão receber que não se compara com o que você perdeu, não se compara com o que você tinha. O que você tinha, que você achava que era ótimo, que Deus tirou da sua história, ou que Satanás levou, não se compara com o que está vindo para o seu cenário. E teve coisas que Deus arrancou do seu cenário que não foi Deus que te deu, foi Satanás quem trouxe. E era uma trava na sua vida. Eram cadeados que precisavam ser quebrados. Sabe aqueles grilhões de ferro que Deus fala lá? São os demônios. É a fortaleza dos demônios. E esses grilhões de ferro vão passando de geração em geração e vai trazendo maldição para a vida da gente. Aí as pessoas falam que nós temos o quê? O dedo podre. Que é mais fácil julgar, né? Do que te ajudar em oração, do que entender o que acontece no plano espiritual. É mais fácil falar da sua vida do que cuidar da própria vida. Então esses dedos apontados vêm e Deus muitas vezes até permite. Por quê? Porque a pessoa depois se surpreende. Porque aonde ela falou que o dedo era podre, Deus vem e muda a sua sorte. Aí Deus faz você prosperar, faz você brilhar, faz você ter segurança, faz você ter liberdade, faz você ter paz. Deus faz com que muitas maravilhas aconteçam justamente onde você mais foi apontado. E tem muitas pessoas maldosas que entram na sua história para destruir determinadas áreas da sua vida. Aqui ela não será feliz mais, aqui ele não será feliz mais. E começa a lançar maldição na sua vida como se fosse dono da sua história. Eles se sentem deuses, porque os demônios fazem eles se sentirem com esse poder, né? E aí começa a criar situações na sua história para falar para você e fazer você acreditar que você nunca mais será feliz naquela área porque essa pessoa saiu da sua vida ou essa pessoa não faz por você mais o que ela fazia antes. Aí Deus vem e mostra que quem manda na sua história é Ele, que a última palavra é dele, que o poder é dele, que a capacidade é dele e que Ele muda sim a sorte do povo dele. E que ninguém fica cativo na mão de Satanás. Não é Satanás que dita regras da nossa vida. Não é Satanás que ciranda no nosso território. Não é Satanás que manda no nosso arraial. Não é. É Deus que chega na nossa cidade e fala, aqui vai ter mudança, aqui eu vou mudar, aqui eu vou transformar. Aqui eu vou trazer, aqui eu vou fazer. Aqui agora eu vou plainar caminho. Agora eu vou arrebentar essas portas de bronze aí, vou tirar toda a proteção agora da promessa da minha filha e do meu filho e vou colocar na mão de cada um. Vou entregar na mão deles agora, o que é deles por direito. E eu vou destruir todos esses grilhões de ferros aí, que são os demônios que estão aí segurando, batalhando, trabalhando para prejudicar o meu filho e a minha filha. Vão ter que sair desse cenário agora, porque agora é hora deles brilharem. Agora é hora de eu mostrar que eu sou Yahvé nessa história. Que eu sou o Todo-Poderoso. Que eu crio o inferno, eu crio a luz, eu abençoo e eu amaldiçoo. É assim que Deus age na nossa história. Então, quando nós aprendemos a esperar em Deus, irmãos, nós comemos o melhor dessa terra. O segredo o que é? É esperar. O esperar de Deus é um trabalho profundo. Quando nós achamos que o nosso cenário não está mudando, está acontecendo muita coisa no plano espiritual que nós não vemos. E Deus está montando inúmeras situações que daqui a pouco você vai começar a entender o porquê que você esperou tanto. Enquanto você está num processo de espera, Deus está cruzando vidas. Deus está libertando pessoas, Deus está fazendo pessoas se conhecerem para poder fazer parte do seu cenário. Deus está tirando pessoas que estão segurando outras pessoas que vão ter que entrar no seu cenário. Deus está trabalhando para trazer verdades e criar situações para poder tirar aquilo que está atrapalhando a sua caminhada. Pessoas que trabalham no oculto, trabalham nas trevas para poder te prejudicar.
Então ele vai fazendo inúmeras coisas e movimentando várias situações para poder te dar uma grande vitória lá na frente. E nós muitas vezes não entendemos por que a gente espera tanto. Só que quando chega o período da honra, Deus já trabalhou tão profundo no cenário que não tem como você não vencer essa guerra. Não tem como. Porque ele já foi, ele já fez, ele já matou, já desceu a sepultura, já resolveu. Tem gente aí que estava no seu caminho te prejudicando aí no oculto que Deus já até matou e você nem sabe. Para que você pudesse avançar. Para que você pudesse tomar posse de algo maior lá na frente. Então, quando Deus quer nos abençoar, não importa os meios. É Ele que está fazendo. O importante é que é descansar diante do processo. E a gente só consegue isso com a prática, irmãos. É buscando Deus em oração e confiando e aprendendo a confiar e descansar. E você ter a convicção de que aquilo que é seu e ninguém toma. Porque tem gente aqui que está com o coração apertado, está com medo de que alguém venha tomar posse daquilo que é seu. E Deus já te deu confirmação no seu coração. Deus já te deu sonho de confirmação. Deus já usou bocas para falar. Aquilo é seu, o que é seu e ninguém toma. Ninguém toma. E tem hora que bate uma insegurança muito grande, porque você fica muito tempo esperando. E você fica num cenário preso. E às vezes você vê aquilo que é seu aí andando, né? Livre, leve e solto. E você acha que Deus não está cuidando. Porque você está num processo de obediência. Você está num processo de cativeiro, muitas vezes. E você vê aquilo que é seu andando para um lado e para o outro. E você fala, não, eu vou perder. E na verdade você não vai perder porque está sob a proteção de Deus. E Deus, quando quer, faz aquilo que é nosso ficar até invisível. Ninguém enxerga, ninguém vê. Quando Deus quer, Deus faz a pessoa ter uma visão distorcida daquilo que é nosso. A pessoa nem quer, nem tem interesse, nem cria interesse naquilo que é nosso. E quando cria interesse, Deus tira. Deus afasta. Deus entra no coração, muda a maneira da pessoa pensar e ter uma concepção sobre aquilo. Então acalma o teu coração, porque o que Deus está fazendo agora é unir. O que Deus está fazendo agora é trazer promessa. O que Deus agora vai fazer é uma conexão sua com a sua promessa. O que Deus vai fazer agora é trazer para o seu cenário aquilo que te pertence. A mudança que você necessita, que você precisa. Tem pessoas aqui que você já foi aprovada, você já está no seu limite, você já passou por todos os processos, você já chegou no limite do tempo, porque Deus tem um tempo para todas as coisas abaixo do céu. E nós temos um tempo de prova que não tem como você pular fases. O que Deus determinou de tempo para você passar, não adianta você barganhar com Ele, porque não dará certo. Você não irá conseguir. Então Ele manda você acalmar, por quê? Porque Ele está chegando agora para te entregar as promessas. Agora é tempo de cumprimento de promessa. E você precisa crer. Você vai falar assim dela, mas eu estou há meses escutando que essa promessa vem e não vem. Mas Deus está trabalhando desde quando você começou a escutar. Que Ele está trazendo, Ele já está movimentando muitas coisas para você tomar posse. E Ele vai te orientando até você estar de posse de vitória. Porque a tendência do ser humano é esquecer muitas vezes aquilo que você escuta. E nós fortalecemos a nossa fé através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E o inferno, irmãos, ele não tem poder sobre a palavra de Deus. Não tem poder. Quando Deus fala da palavra, quando Deus lança a palavra na minha vida e na sua vida, o inferno, ele treme. E eles têm que obedecer. Quando chega o tempo do cumprimento da promessa, Deus faz acontecer na nossa história. Então prepare o teu coração, abra o teu coração. Pare de chorar. Não reclame mais sobre o tempo. Não se preocupe, porque aquilo que é seu está nas mãos de Deus, já está vindo ao seu encontro. O que pertence e faz parte do seu cenário vai chegar na sua vida por esses dias, porque agora é cumprimento de promessa. Agora é hora de Deus fazer você viver aquilo que Deus prometeu que você ia viver. Chega de viver maldições. Porque Deus tem capacidade de mudar a nossa sorte. E agora quem apontou o dedo para você falando que você tinha o dedo podre, vai ver agora que você é uma pessoa abençoada. O que aconteceu com você e que você não pode trazer sentimento de culpa para você, se sentir culpado por tudo que aconteceu lá atrás, o que aconteceu com você é que você foi vítima da maldade, da má intenção de alguém. Porque Satanás traz, irmãos. E é muito fácil você ludibriar uma pessoa que é honesta. Que uma pessoa que é honesta, ela não tem maldade no coração dela. Ela gosta das coisas certas, ela é honesta.
Então ela não fica maquinando maldade, ela não vê maldade no outro, ela só quer seguir a vida dela e fazer as coisas com honestidade. Então a pessoa que é honesta é muito fácil de você ludibriar. E é uma delícia você se relacionar com uma pessoa que é honesta, fala sério. Você vai concordar comigo, é ótimo se relacionar com uma pessoa que é honesta. Você não vai ter problema com essa pessoa. Você não vai ter problema. Tem gente aqui que se orou para Deus, pedindo para Deus, falou assim, se for para trazer alguém para minha vida, traga uma pessoa tão honesta como eu para eu poder ter paz. Porque você sabe o que você é. Você sabe o caráter que você tem. E você quer ter paz nesse sentido. Por quê? Porque você não quer pessoas desonestas mais. Você quer andar em paz. Você quer ter uma pessoa do seu lado que ande com a mesma concepção de vida, com o mesmo caráter que você tem. Que seja uma pessoa tão digna quanto. Porque uma pessoa honesta, irmãos, ela não abre mão da dignidade dela. E ela quer as coisas certas, ela não quer nada errado, porque ela sabe que o errado traz consequência, traz problema. E uma pessoa que é desonesta, uma pessoa que não tem caráter, ela vive enfiada em desonestidade, ela vive enfiada em confusão. Ela vive fazendo coisa errada e ela faz escondido, ela é covarde. E as coisas erradas que ela faz traz dano para a vida dos outros. Mas ela se alimenta disso, ela tem prazer nisso. Uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que é honesta, ela não gosta disso, ela quer andar em paz. Então não se sinta, sabe, o dedo podre, não se sinta assim como se você fosse uma pessoa amaldiçoada. Ai, mas eu fui traída dela. Dá uma sensação ruim, parece que a outra pessoa tá melhor do que eu. Não, não tá, porque você dorme em paz. A maior diferença que você tem entre um traidor, irmãos, quem tem que andar com a cabeça baixa e envergonhado é quem trai. É o adúltero que faz isso. O traidor que faz isso é que tem que andar envergonhado. Nós vivemos uma sociedade hoje em dia com valores distorcidos. Hoje em dia, quem morre por overdose se torna herói. E aquele trabalhador lá que era honesto, que às vezes morre por uma bala perdida, ninguém fala dele. Ninguém chora a morte de um pai honesto. Ninguém fala. Mas pega para você ver essas pessoas que morrem de overdose aí, se não vira herói. Se não vira aí um ícone e um ídolo depois que morreu. Pessoas, sabe, atolada muitas vezes até em satanismo, que morre de overdose, que tem mortes dolorosas, um mau exemplo terrível para os nossos filhos, um mau exemplo para a sociedade, um mau exemplo para gerações que estão por vir. Mas a sociedade é toda distorcida e ela pega e faz o quê? Vira um herói. Ah, se torna um ícone. É assim que fazem. A memória curta que a sociedade tem. Mas nós que temos um caráter já moldado por Deus, nós que andamos dentro de uma honestidade, nós dormimos tranquilo. Então a paz que você tem de você não ter feito nada de errado, essa paz ela é inegociável. Você tem que levantar a sua cabeça, andar com sua cabeça erguida, porque você não fez nada de errado, você não traiu ninguém. Você foi traído. O traidor, o adúltero, é que tem que andar envergonhado, não você. Irmão, se a sociedade é assim, Deus ensina a gente a andar contra o fluxo do mundo. Nós andamos pelo Espírito, não pela carne. Então, se nós somos a igreja aqui nessa terra, nós temos que andar de acordo com a maneira como a igreja tem que andar. Nós temos que andar de acordo com aquilo que Deus fez por nós, com aquilo que Deus nos deu. Então, se nós somos a igreja, vamos andar como a igreja. Então, se você é traído, você tem que andar com a sua cabeça erguida, porque você é o honesto da história. Quem é o desonesto é que tem que andar com a cabeça baixa. Todo mundo aqui, eu acredito que quase, basicamente, praticamente todo mundo que está escutando essa pregação, você já foi traído um dia. Eu já fui traído inúmeras vezes, mas eu nunca deixei de andar com minha cabeça erguida, porque eu não fiz nada de errado. Ah, mas não dá vergonha de ser traída, de ser trocada? Não. Porque o traidor não sabe o que ele quer. Traidor é volúvel. Uma pessoa que trai é uma pessoa problemática, uma pessoa que não ama a si próprio. Uma pessoa que quer se relacionar com milhares de pessoas ao mesmo tempo tem problema interno. Nós temos um exemplo muito grande na Bíblia que é Salomão. Salomão teve 1000 mulheres, só amou uma. E por causa de todos os relacionamentos que ele teve, ele se afastou de Deus, que foi a pior besteira que ele fez na vida dele.
Um homem que pediu sabedoria para Deus, Deus derramou toda a sabedoria que tinha sobre ele. Um homem que era respeitado, deu um reinado maravilhoso para ele por causa de mulher. Por causa de sexo excessivo. De experimentar tudo. Os prazeres da carne, né? Por que Salomão escreveu com tanta prioridade sobre os prazeres da carne? Ele foi um sábio, assim, que descreveu exatamente como o ser humano pensa, como o ser humano age, as fraquezas do ser humano. Você pega lá em Provérbios, tem todas as lições de vida que você deve seguir. E muita coisa ali foi que ele viveu. Ele escreveu ali muita coisa que ele passou, que ele viveu. Então ele descreve diante da palavra lá em Provérbios, ele ensina pra gente o que nós não devemos fazer. Ele fala lá, tudo é vaidade, tudo é vaidade, né? Tudo. Quando você vai ver, é vaidade mesmo. Ele mesmo caiu nisso. E tudo aqui é passageiro. Ele perde a coisa mais preciosa que ele tinha por causa de mulheres. Por causa de experiências sexuais com várias mulheres. 1000 mulheres no harém. Tem lógica um negócio desse? Teve 1000 mulheres. Rainha não sei do que, rainha não sei do que lá, e foi trazendo todos os deuses. E ele foi se afastando de Deus. Valeu a pena? Não valeu a pena, irmãos. Não valeu a pena. Então nós precisamos ter essa convicção conosco de que nós temos que andar com a cabeça erguida quando nós não fazemos nada de errado. E por mais que acusem você, ou por mais que, sabe, você vai falar assim dela, mas a minha reputação aqui tá uma negação. Deus tá deixando até agora porque ele tem propósito. Aonde você foi envergonhado, agora você vai ser exaltado. Então deixa as pessoas falarem do seu passado. Deixa as pessoas falarem da sua vergonha. Deixa as pessoas falarem do que você viveu. Deixa falar. Porque tá chegando agora o cumprimento de promessa. E na hora que Deus der essa virada, que Deus trouxer essa reviravolta para sua vida, as pessoas vão falar, poxa vida, essa mulher ali estava certa, esse homem estava certo. Não é do jeito que me falaram. Olha o que Deus fez na vida dessa mulher. Olha o que Deus fez na vida desse homem. Eu não acreditei que Deus ia fazer isso. Eu não acreditei que ela ia viver isso. Que é assim que acontece. Aí Deus cala a boca de todo mundo. Quando Deus chega para você e fala assim, se cale, ande em silêncio comigo, não conte suas promessas para ninguém, é para você não sofrer luta. Porque quando descobrem o que Deus tem para nossa vida, eles querem atrapalhar o processo. Então eles começam a criar situações para que você não venha viver. Eles começam a criar situações para que a promessa não chegue até você. Eles fazem fofoca, eles querem tirar o foco, muitas vezes, da tua promessa diante do teu caminho. Mas Deus faz alinhar de novo. Quem pode com o poder de Deus, irmãos? Ninguém pode. Quem pode ir contra a palavra de Deus ou ditar regras na sua vida uma vez que você tem uma fidelidade com o Senhor? Ninguém pode, nem os demônios. Os demônios foram até um determinado limite ali com o Jó. Quando Deus falou, para, agora chega. Estou chegando. Vou restituir. Vou trazer de volta. Agora é hora. Eu vou agora entrar na cena. Eu agora vou entrar no cenário. Eu agora vou abrir as cortinas para que Jó seja abençoado. Os demônios tiveram que parar, não tocarem mais nada. Não conseguiram segurar aquela doença no corpo de Jó mais. Deus chegou naquele momento lá e falou, agora eu vou restaurar a saúde dele. Restaurou o corpo dele inteirinho. Deu toda uma infraestrutura para ele. A glória da segunda casa foi muito maior do que a primeira. Deus deu dupla honra. Ele teve 10 filhos da primeira fase da vida dele. E Deus foi lá e deu mais 10 filhos. Se você somar tudo, foram 20 filhos. Dupla honra. E Deus assim foi restituindo. Os gados, as terras, as riquezas, os patrimônios, tudo que ele tinha. Então, quando nós confiamos em Deus, Deus pega e faz. Deus pega, trabalha, ele traz, ele restaura, ele renova. Então, não abra mão da sua promessa, não. Deixa falarem o que quiserem de você. Deixa falar. Deixa falar porque Deus chega e ele faz.
Ele vem e restitui. E depois que você está de posse de vitória, fica todo mundo com o queixo aqui embaixo, ó, quebra o maxilar, o treco cai. E aí não sabe nem onde enfia a cara, né? Porque fica com vergonha. Porque falou tanto, amaldiçoou tanto, pôs tanto defeito, achou que só ia te ver num cenário, enquanto estavam contemplando o seu cenário, que aos olhos deles, né? Era um cenário caótico, um cenário de vergonha. Mal sabem eles o crescimento que você estava tendo com Deus em oculto, mal sabem eles as promessas que você carrega, mal sabem eles a virada do cenário que Deus vai trazer. E tem falsos cristãos aí que te condenaram tanto, que apontaram o dedo, que não vai ter um terço do que você vai ter. Na verdade, nunca vai viver o que você vai viver. Só vai contemplar o teu crescimento. Só vai contemplar a sua caminhada de vitória. Irmãos, nós nunca podemos estagnar achando que a vida da gente é um sofrimento eterno, e nunca podemos também caminhar achando que a nossa vida vai ser sempre vitória. Mas nós temos que caminhar sempre convictos de que nós vamos ter vitória diante de todos os obstáculos que a gente vem enfrentar. E que tudo aquilo que aparecer na nossa vida, Deus vai dar um jeito de resolver essa situação pra gente. O que está ao nosso alcance a gente faz, o que passou disso Deus resolve para nós. E assim a gente vai caminhando. E Deus tem capacidade de mudar qualquer situação na nossa vida, se nós acreditarmos nele. Então toma posse da sua vitória, porque Deus manda dizer para você lá no livro de Isaías, depois você lê lá, as portas de bronze que são as suas promessas, Deus está tirando toda a proteção da sua promessa, quebrando essas portas de bronze, porque está vindo na sua direção. E todos os grilhões de ferro, que são os demônios que estavam segurando tudo aquilo que é teu, já saiu da sua história. E aquilo que é seu está vindo na sua direção, está vindo para o seu cenário, para a sua vida. Você vai viver um cenário novo. São condições novas, uma nova vida, tudo novo. Deus manda falar para você, não espere coisas velhas de mim. Não viva do teu passado, porque eu estou fazendo tudo novo. Tem coisa lá atrás que eu não vou te entregar do mesmo jeito. Tem coisa lá atrás que você está esperando que eu vou fazer coisas muito melhores e maiores. Então tem coisa no nosso passado, irmãos, que Deus não entrega pra gente, já ficou obsoleto. Eu vou dar um exemplo para você entender. Você tinha um carro maravilhoso, zero lá atrás, uma SUV. Deus te deu uma SUV lá atrás. Deus não vai te dar aquele modelo que você tinha lá atrás. Deus não vai te dar aquele carro com aquele motor lá atrás. Tem coisa nova agora. Tem coisa mais atualizada, tem coisa melhor. Ele vai te dar uma SUV atualizada, ele vai te dar algo melhor, com uma tecnologia maior, que te traz um conforto e uma segurança quando você estiver passeando com a sua família, quando você estiver viajando, quando você estiver usando. É assim que Deus faz a nossa história. Então, quando a gente quer ensinar a Deus a trabalhar, sabe? Ah, mas eu tinha uma casa maravilhosa, um sítio maravilhoso dela, foi arrancado de mim lá atrás. Deus tem um sítio muito melhor, maravilhoso, num lugar muito melhor, onde você vai ter paz, usufruir, que vai ser ali, sabe, um retiro espiritual para você e os irmãos, onde você vai orar, onde você vai ter as vigílias, onde você faz o que você quiser naquele sítio. Mas não fique estagnado com as coisas passadas, Deus tem coisa nova para te dar. Não queira ensinar Deus a trabalhar, não. Aceita o novo, irmãos, é melhor. Eu falo pela minha vida. Teve coisa no início da minha conversão que eu achava que Deus ia me dar de volta aquilo que eu tinha perdido lá atrás. E Deus falando para mim, confia em mim, que eu tô te dando é melhor. Quando o negócio chegava na minha mão, eu falava, meu Deus do céu. Ainda bem que o Senhor não trouxe o que eu pedi, que era meu lá atrás. Eu não quero aqueles negócios velhos mais não. Eu quero o que é novo, que o Senhor tem para mim. A visão de Deus é ampla, é coisa muito maior. Deus tem controle sobre todas as coisas que acontecem no mundo. Às vezes você está querendo algo que Deus te deu lá atrás, Deus está querendo te dar algo que vem de outro país, Deus está querendo te dar algo que, sabe, que está do outro lado da fronteira, do outro lado do oceano. Fazer chegar nas suas mãos, Deus tem capacidade para fazer isso. Às vezes você está querendo um carro aqui, Deus está querendo te dar um carro importado que vai vir não sei de onde, sabe? Eu estou dando exemplo de carro, irmãos, porque Deus é muito amplo, Ele pode te dar milhões de outras coisas. Milhões de outras coisas. E ele pode fazer isso atravessar o oceano. Ele pode pegar o pássaro de ferro, né? Que no Antigo Testamento lá fala sobre o pássaro de ferro, quer dizer, a visão que Deus dava para o povo antigo já era muito grande, já viu um avião lá atrás. Então o pássaro de ferro que está lá, de um modo espiritual, trazendo para agora, para a vida da gente agora, é o avião que você vê. Deus pode fazer chegar na sua mão aquilo que você necessita de uma forma tão esplendorosa, isso vem de avião.
para você, ou levar você de avião para algum lugar para você receber algo que ele tem para te entregar. Então a gente colocar fronteiras naquilo que Deus vai fazer na nossa vida, isso é burrice. Nós temos que, sabe, deixar a nossa mente aberta para o que Deus quer fazer e deixar Ele trabalhar na nossa história. Que o que Deus tem para a gente é muito maior, é muito melhor. Irmãos, quando a minha filha era doente, eu ficava 16, 18 horas com ela no pronto-socorro, nós passamos 10 anos da nossa vida dentro de hospital. Você sabe o que é isso? Laboratório, hospital e casa. Laboratório, hospital e casa. É que eu era nova na época. Eu fui mãe dessa minha caçula com 22 anos de idade. Então eu tinha um fôlego ali, uma energia que a minha idade proporcionava, que eu era incansável. Então eu passava uma rotina inteira de administração de várias coisas que eu tinha que fazer, de conta bancária, e administrar imóveis, fazer um monte de coisa, e eu tinha ainda esse processo com ela, de hospital. Se eu falar hoje para vocês como que eu consegui fazer isso, eu não sei explicar para os irmãos, mas eu fiz. Enfim, nós conseguimos vencer. Quando eu conversei com o último médico dela, que era um nefro, que ia fazer a cirurgia dela, eu falei assim, doutor, agora não tem mais jeito, porque ela cresceu e o canal continua largo demais. Dá para fazer a cirurgia? Dá. Pode ser que cause inúmeros outros problemas, pode ser que cause. Mas a gente não sabia mais o que fazer. Ele chegou para mim e falou, olha, existe uma solução que foi criada nos Estados Unidos, que são 2 próteses de silicone, que hoje é extremamente comum falar. A minha filha hoje está com quase 30 anos, irmãos, ela tem 28 anos de idade. Naquela época não se falava com tanta facilidade em silicone. Ele chegou para mim e falou, olha, criaram nos Estados Unidos 2 próteses de silicone, dá para trazer 2, mas nós vamos ter problema com o convênio. Mãe, o que a gente faz? Eu falei assim, vamos lutar pro convênio aceitar isso daí. Ele falou, então eu vou pedir para trazer. Era caro, irmãos, caro, e eu tinha condição financeira, hein? Eu tinha condição financeira, mas eu tinha um gasto terrível com convênio, eu tinha gasto com transporte, eu tinha gasto com medicamento, a gente tinha um gasto violento. Mas para a saúde dela, qualquer coisa, nem que eu tivesse que vender carros para, né, patrimônio, a saúde dela em primeiro lugar. Estava lá nos Estados Unidos esse negócio, irmão. Era difícil trazer, entendeu? Tinha que ser com pedido médico, tinha que solicitar. Eu não sei explicar para os irmãos agora como que tinha que fazer, mas tinha que ter uma autorização para isso vir de lá para cá. E ele conseguiu trazer isso, demorou bastante tempo para vir. E conseguiu vir. Eu estou dando esse exemplo para vocês, esse testemunho para vocês verem que não existe barreira para Deus quando tem que trazer uma solução para a nossa vida. Não existe impedimento para Deus. E de repente o doutor Carnevale entrou com aquele negócio lá e falou, olha, tá aqui. Eu lembro como se fosse hoje. A minha família era católica na época, meu pai era convertido, mas a minha mãe não era. E a minha mãe pediu para fazer a missa de 7º dia do meu pai na igreja católica. E no dia da missa de 7º dia do meu pai, a minha filha, que ele tinha falecido, né? A minha filha estava fazendo essa cirurgia. E eu fiquei sozinha com ela no hospital. E lá no hospital foi feita essa cirurgia e ela nunca mais teve infecção urinária, ela nunca mais teve problemas no rim como ela tinha antes. Então, quando Deus quer operar, quando Deus quer fazer, Ele traz, não importa de onde. O que nós não podemos é colocar limite no trabalhar de Deus. Nós não podemos falar assim, não, Senhor, não tem como. Deus levanta a gente para ajudar, irmãos. Eu passei com inúmeros médicos, foram vários nefros. O tratamento da minha filha foi em São Paulo, foi a melhor equipe médica que eu pude achar na época. Foi que acompanhou ela. Ela não perdeu os rins. Ela não ficou numa fila de transplante. Ela não teve um prejuízo maior, vamos dizer assim, fisicamente falando, porque os médicos foram ajudando. Deus vai colocando pessoas na nossa vida que entra como canal de bênção. Teve médicos ruins? Teve um que queria fazer coquetel de antibiótico na minha filha, que na época, eu sei que foi Deus na época que, sabe, uma brecha que eu dei para Deus na época que eu não servia a Deus, que deu aquele estalo, eu falei, eu não vou fazer isso que vai matar minha filha. Isso vai matar ela. E ela ainda teve um probleminha ainda na estrutura dos dentinhos, porque ela tomou muito antibiótico e isso ataca os ossos, né? Ataca os dentes. Mas no final deu tudo certo. Foi uma batalha de 10 anos, mas eu tive vitória, ela teve vitória. Tá aí uma moça linda, inteligente, estudiosa. Eu até passei o canal dela para os irmãos, para ir lá assistir. Ela dá aula, ela, né, ela gosta muito dessa área de cientista, né? Ela fez educação física, mas ela tá, né,
sempre buscando, sempre estudando. Ela adora essas coisas. Então ela tá lá dando aula, tá lá abençoando quem quiser assistir o canalzinho dela lá no YouTube. Ela tá fazendo. Mas é uma menina que era para ter morrido quando era pequena. E tá aí uma moça, tá aí adulta, sendo um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Então nós precisamos entender que Deus pode todas as coisas. Nós não podemos desanimar diante de nenhuma situação. Você vai falar assim dela, mas estou numa situação aqui que não anda, está na cadeira de roda. Irmãos, não existe obstáculo para Deus. Eu já vi pessoas levarem tiro, eu já vi pessoas sofrerem acidentes e Deus levantar da cadeira de rodas. A pessoa ficar com a musculatura definhada e depois Deus fazer a pessoa andar, colocar a pessoa de pé, fazer a pessoa falar novamente, voltar a ter uma vida normal. Não existe barreira para o nosso Deus. Nós não podemos colocar Deus como um ser limitado na nossa vida, porque Ele não é. Nós temos que entender que Deus cura. Nós temos que entender que Deus pode todas as coisas. E Ele faz. Irmãos, eu não operei meu braço ainda. Eu tô com um rompimento no meu braço. Eu vou ter que enfrentar, uma hora eu vou ter que fazer essa cirurgia. Mas eu pedi para Deus, falei, Senhor, não deixa eu perder meus movimentos. Por mais hemorragia que eu tenha, nessa época do ano eu quase morro de dor. Mas que o Senhor faça com que eu tenha uma vida normal até o Senhor preparar essa cirurgia para mim. E que o Senhor venha me dar vitória diante de tudo que eu já sofri, que eu não aguento mais passar dor na minha vida. E Deus tem me sustentado. Deus tem mostrado para mim que Ele é na minha vida. Você olha o meu ombro, o meu braço, eu tenho os braços grandes, fortes, o ombro forte. Você olha, eu não tenho, visualmente falando, nenhum problema. Quem olha assim fala que eu sou normal. Mas eu tenho um problema que vai precisar ter um reparo. Eu estou lutando com isso ainda, mas eu creio na minha vitória final. E eu vou dividir isso com os irmãos. Falei assim, irmãos, passei por mais uma. Venci mais um obstáculo. Está aqui meu braço perfeito. Tive que interromper, sabe, várias coisas que eu fazia, que eu gostava. Não consigo tocar violão. Dói o braço. Mas estou aqui. Sabe, confiando em Deus que o meu momento vai chegar, como o seu momento também vai chegar. As coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. O que nós não podemos é desistir. Nós temos que confiar em Deus e exercer uma fé cega. Deixa falarem que você tem o dedo podre, deixa falar que nada vai acontecer, deixa apontarem você dizendo que o seu cenário não vai mudar, porque quando eles assustarem, seu cenário já mudou. Quando assustar, as coisas já estão caminhando de um jeito que nem eles vão saber como que foi feito aquilo, mas vão passar vergonha. Por quê? Porque propagaram o seu nome de uma forma negativa. Venderam você para os outros. Condenaram a sua história. Falaram mal de você. Quantas vezes, irmãos, dentro da família, eu cheguei a escutar que falaram que eu inventava doença para minha filha para ficar em hospital. Quem é que gosta de ficar em hospital, irmãos? É cada coisa absurda que as pessoas fazem. A pessoa, quando é invejosa, é terrível. Teve um casal dentro da parentela que falou mal da minha filha quando era pequena, demoraram para ter filhos, tiveram filho com uma certa idade. Quando tiveram filho, tiveram a filha com o mesmo problema que a minha. Pagaram pela maldade que falaram, aí foram para os Estados Unidos tentar uma solução nos Estados Unidos. Eu nem sei o que aconteceu com essa família. Mas de tanto ficarem me julgando. E hoje eles olham para minha filha e eles não acreditam. Porque era uma menina que quando era bebezinha, ela parecia aquelas criancinhas da Etiópia. O corpinho dela não engordava, ela tinha as perninhas fininhas, os bracinhos fininhos. Então, sabe, as pessoas vão julgando o nosso cenário, vão julgando aquilo que não entende, aquilo que tá vendo. E aí, quando Deus vem e traz a transformação, ficam com vergonha. Não sabem onde colocar a cara. E aonde saiu falando mal, passa vergonha, porque as pessoas que ouviram aquilo vai falar, nossa, que mulher mentirosa, que homem mentiroso. Falou tanto da outra pessoa lá, a outra pessoa agora está vivendo vitória, está vivendo promessa. E falaram tão mal. Quem passa vergonha é quem faz isso. Então levanta a tua cabeça. Não existe dedo podre aí. Uma vez que você tem Deus na sua vida. E Deus manda dizer para você, todos os grilhões de ferro eu estou quebrando. Estou tirando todos os demônios, porque a maldição da sua família será quebrada em você. A maldição da tua família está sendo paralisada em você.
E as 4 novas gerações que estão surgindo através da sua vida serão extremamente abençoadas por Deus. Pode tomar posse dessa palavra. E creia nela. E confia porque Deus é contigo. E não desanime diante de nenhum problema que você esteja enfrentando. Porque nada é impossível para Deus. Ah, eu não consigo ter filhos. Isso não é problema para Deus. Ah, eu estou com problema nos ossos. Não é problema para Deus. Ah, eu tenho uma doença aqui degenerativa. Não é problema para Deus. Se você crê que Ele pode te curar, você pode ter certeza que você será curado. Eu fui, irmãos. A minha filha foi. Como que você não vai ser? Só se você não quiser ser. E confiar em Deus. Confiar porque Deus traz solução. Deus traz, sabe, recursos pra gente. No caso da minha filha, não houve uma cura naquele canal, mas Deus deu condição de vida para ela. Às vezes Ele não vai te curar 100% da maneira como você queria, mas Ele vai te dar condições de vida. Ele vai te dar conforto. Ele vai te dar a oportunidade de você viver anos. Ele vai prolongar os seus dias de vida. E assim Ele vai nos conduzindo, tá? Então não desanime. Está chegando o cumprimento de promessa na sua vida. Agora é hora de Deus mostrar para quem duvidou da sua história que Ele é contigo. E você precisa continuar com a sua cabeça erguida. Então não lamente mais nada. Confia porque Deus é contigo. Nós vamos ter muito testemunho para contar ainda. Vamos viver bastante ainda no nome de Jesus. Nós vamos ter várias experiências com o Senhor. E nós vamos mostrar para aqueles que duvidaram da nossa história, para aqueles que não acreditam, que Deus é vivo. Que é assim que Ele faz, nos abençoando. Tá? Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, nós agradecemos por essa palavra, Senhor, e tomamos posse da nossa promessa. Que todas essas portas de bronze, Senhor, que são as nossas promessas, tudo aquilo que está segurando a nossa promessa, que vem agora no nome de Jesus, chegar nas nossas mãos. Que o Senhor faça quebrar. E que o Senhor venha tirar, Pai, todas as castas de demônio que tem trazido aí muito sofrimento para a nossa vida. Durante várias gerações. Nós agradecemos por todas as promessas e realizações que estão chegando na nossa história. Que o Senhor faça na nossa vida como o Senhor fez na vida daquela mulher do refluxo de sangue. Que o Senhor faça na nossa vida o que o Senhor fez na vida de Jó. Que o Senhor venha restaurar e restituir. E que o Senhor mostre para todos aqueles que nos vendem, Pai, que duvidam da nossa vida e das nossas promessas. Que o Senhor faça enxergar tudo aquilo que o Senhor tem feito e que o Senhor faz por nós. Que eles venham ver os nossos milagres. Nós agradecemos, Pai, que o seu nome seja glorificado na nossa história no nome de Jesus. Toma posse da sua vitória. Deus manda dizer para você, você não vai conseguir esconder a promessa, tá? Não tenha medo de inveja, não, que isso daí não vai tocar em você, não. Quando Deus chega para realizar, não tem inveja. Podem até ter ficado com inveja daquela mulher do refluxo de sangue, mas isso não trouxe o refluxo dela de volta. O refluxo não, o fluxo de sangue. Deus não trouxe aquilo de volta. Ela não ficou doente de novo. Quando Jó passou pelo processo e foi restituído, não teve nenhuma recaída de Jó mais. Então Deus manda dizer para você, a promessa que eu estou trazendo para a sua vida, você não viverá a queda disso novamente. O que você tinha que passar em termos de provação, você já passou lá atrás. Agora o que você vai viver é fixo. O que você vai viver agora é permanente. O que você vai viver agora é para a eternidade. Então não desista do seu processo agora. Não é hora disso. É hora de você levantar a sua cabeça e continuar seguindo em frente. Que agora Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para te entregar. Ele vai cumprir promessas agora. E você não viverá esse quadro mais de escassez, de dificuldade, de queda que você viveu lá atrás. Isso não existe mais. Não coloque isso na sua cabeça. Tem gente aqui que está com medo. Você passou por um processo tão difícil porque você perdeu basicamente tudo que você tinha. Ou você perdeu aquilo que você amava. Aí você perdeu a sua estrutura. Aí Deus fala que vai trazer de volta. Você tem medo de Deus trazer de volta e alguém lá e tomar e destruir. Não vai ter isso. Você não viverá esse ciclo de novo. O que Deus está trazendo para você é testemunho. Testemunha quando você testemunha e aquilo ali aconteceu, você já tomou posse, você já adquiriu e ninguém está tomando, sabe, aquilo de volta mais. O que é seu, ninguém vai pegar de volta. Agora ela vai receber de novo, vou lá tomar dela de novo. Não existe isso. Deus não faz nada pela metade não, irmãos. O que Deus está trazendo para você agora é fixo. Tá? Confia porque agora é a hora de Deus te dar aí grandes vitórias. Não abra mão, de jeito nenhum. E levanta a tua cabeça. Agora é hora de você se alegrar. O que está chegando para você agora é coisa grande. Agora é mudança de vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.